E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais uma questão de trigonometria. Essa caiu no vestibular da UFPE, na época em que tinha questão aberta ainda lá, né? Fala assim, ó, considere no sistema de coordenadas retangulares, aquele que a gente conhece, né? O ponto P 1 raiz de 3, ou seja, com coordenadas 1 raiz de 3. O x é 1 e o y, né? Então a ordenada é 1 e a abscissa é 1 e a ordenada é raiz de 3. Se rotacionarmos o segmento OP de 15 graus em torno do ponto O, no sentido anti-horário, obteremos o segmento OP'. Determine, aí olha só, o quadrado da soma das coordenadas de P'. Essa questão é muito legal porque envolve um monte de coisa básica que a gente aprende lá atrás e que muitas vezes a gente esquece. E é legal que agora você pode botar na prática isso aqui, ó. Então não é só trigonometria, né? Mas tem algumas sacadas interessantes. Por exemplo, eu desenhei aí, né, do jeito que vocês conhecem já meu desenho. Veja, eu tenho aqui, eu vou marcar tudo dessa vez, sei lá, marcar de verde, vai. Verde limão. Então eu tenho aqui, ó, o O, tá? P. Sendo que esse P tem coordenadas 1 e raiz de 3, tá certo? O que é que isso me diz logo de cara? Aí que entra já a trigonometria. Porque ele vai dizer que tem uma rotação, tal, em cima do O, né? Uma rotação por sentido anti-horário, mas de cara isso te dá essa informação que eu coloquei bem aqui para você, ó, que você precisava sacar isso. São informações que, sem essas informações de sacada da questão, você não resolve. Olha só, a tangente do ângulo θ, que a gente não sabe quem é, por enquanto, é raiz de 3. Por quê? Porque a tangente não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto é o cateto oposto? Olha só, não é raiz de 3? Sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, a tangente de θ é raiz de 3. Logo, a gente já sabe de cara que o θ é 60, porque o ângulo cujo a tangente é raiz de 3 é 60 graus. Morreu a nota aí. Certo? Se a gente sabe disso, a gente já pode, de cara, já calcular o valor ou o comprimento desse OP aqui, ó. Não é? Já podemos de cara fazer isso. Porque a gente já tem aqui, ó, a gente já tem um triângulo retângulo aqui, ó. Se eu marcar aqui mais em verde, tá vendo esse triângulo retângulo aqui, ó? Cujo a hipotenusa é o OP, e aí eu tenho aqui a raiz de 3 como cateto e 1 como cateto. Portanto, o OP vai ser a raiz quadrada do quadrado dos catetos. O quadrado de raiz de 3 é 3, o quadrado de 1 é 1. Então, vai dar raiz quadrada de 4, que vai ser 2. Certo? E aí, a sacada que você tem que ter seguinte é que o comprimento de OP é exatamente igual ao comprimento de OP'. Por quê? Porque ele só vai rotacionar no sentido anti-horário. O comprimento do segmento continua o mesmo, certo? Então, o fato é essa sacada trigonométrica, já você vai ver que vai te abrir um caminho definitivo para a solução. Então, veja, guarde bem isso. Tudo isso foi para a gente chegar à conclusão de que a gente tem o seno de 60, né, é raiz de 3 lá, a tangente de 60, e que o OP é igual a 1, beleza? Muito bem. Bom, agora, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa sacar o seguinte, que quando ele rotaciona 15 graus, eu vou ter um ângulo maior aqui agora, concorda? Que vai ser θ mais 15. Daí, importante saber que o θ é 60. Porque agora eu sei que o ângulo maior, ou seja, o ângulo que vai estar aqui verde e o triângulo que vai me importar agora é esse aqui, ó. Até tentar pintar de outra cor aqui ainda, tá de vermelho. É esse triângulo aqui que me importa agora. Certo? É esse aqui, que está destacado. Cujo ângulo que ele faz ali com o eixo das abscissas é θ mais 15, portanto é 75. E aí isso vai me ajudar definitivamente, porque aí eu venho aqui e começo a achar, seno de 75 não é um ângulo notável, beleza, não é mesmo. Mas você tem que lembrar também que o seno de 75 ele pode ser escrito como o seno de 30 mais o seno de 45, não é isso? Você sabe isso da trigonometria. Se você não sabe, comenta aí para mim nos comentários, né? Ou posta nos comentários para a gente poder esclarecer isso com mais detalhes nos próximos vídeos.
Mas você pode fazer isso, é uma propriedade lá da trigonometria. E aí a gente sabe que o seno da soma de dois arcos é dado assim, ó. É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Isso aí é uma regra, facilmente demonstrada também, tá certo? Posta aí nos comentários se você quer que a gente demonstre, tá bom? Mas você encontra isso na internet, teu professor pode mostrar isso na sala sem problema. Daí para frente é só você substituir, ó, seno de 30 é meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 a mesma coisa, e o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa continha toda, temos frações aí com o mesmo denominador, nós vamos ficar tudo com o seno de 75 graus, vai ser igual a raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Ora, guardo isso aí, certo? Ou se eu não quiser guardar, vamos seguir logo para frente, porque na verdade eu fiz aqui, vou fazer na sequência que eu fiz, tá? Depois que eu achei o seno de 75, aí me diga uma coisa, olhando para o triângulo vermelho que você está vendo aí, eu não posso dizer que o seno de 75 vai ser exatamente igual ao y do meu ponto P, que é esse aqui, ó, que é um segmento paralelo aqui, né? Tá vendo? É o y do ponto. Então, eu posso dizer que o seno do 75 vai ser o cateto oposto a ele, que é justamente o y, sobre a hipotenusa, que eu já tenho que é 2, que é o OP que eu tirei daqui, ó, que é o OP1, posso, né? Então daí facilita muito a minha vida, porque aí eu tenho seno de 75 igual a y sobre 2. No lugar de seno de 75, eu coloco o seno de 75 que eu encontrei aqui, ó. E aí faço as continhas com o cuidado necessário para não errar. Eu tenho muita facilidade de errar essas contas, por isso que eu faço antes a questão, mas mesmo assim pode ter algum erro, e aí você posta para mim aí nos comentários, tá bom? Mas vamos lá. Então, feito isso, eu vou multiplicar em x, né? Assim, e aí eu vou ficar com o y, vai ser igual a 2 vezes a raiz de 2 mais a raiz de 6 dividido por 4, porque vai ficar 4y igual a 2, que multiplica a raiz de 2 mais a raiz de 6, passa o 4 dividindo, né? Popularmente, ou divide os dois lados da igualdade por 4, você vai chegar nisso. Aqui você pode simplificar esses dois, então você chega aqui, o y do ponto P' é esse, mas ele não quer, ele ainda quer o quadrado da soma das coordenadas do ponto PY, então eu ainda estou achando as coordenadas, então eu já achei o y, agora eu vou achar o x. Como é que eu vou achar o x? Da mesma forma, só que agora apelando para o cosseno de 75. E aí você pode imaginar que o cosseno de 75, do mesmo jeito do seno, pode ser escrito como o cosseno de 30 mais o cosseno de 45. E aí você deve lembrar que quando você tem o cosseno da soma de dois arcos, ele é dado pelo cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Tem umas musiquinhas que ajudam você a decorar isso, mas o importante é fazer exercício. Se você fizer exercício várias vezes, vai chegar um momento que isso aí vai entrar na sua cabeça, tá? Assim, vai memorizar por repetição. E aí, fazendo as devidas substituições, cosseno de 30 é o mesmo seno de 60, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, o seno de 30, meio, que é o mesmo cosseno de 60, né? E o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa conta toda, você vai chegar facilmente neste resultado, que o cosseno de 75 é raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Veja que é exatamente o oposto do outro, né? É o que a gente chama de inverteu e trocou o sinal, né? Tá certo? Muito bem. Mas agora eu preciso achar o x do ponto, eu já tenho o y do ponto. Se eu tenho o cosseno agora de 75, se eu volto na minha figura, você vai perceber que o cosseno de 45 não é cateto adjacente sobre hipotenusa, então vai ser esse cara aqui, né? E esse cara aqui, me diga se não é exatamente o x do ponto P'. É sobre a hipotenusa, que continua sendo o OP1, que é 2. Então nós vamos ter aqui o cosseno de 75 vai ser x sobre 2. E aí o meu trabalho aqui é substituir. Onde tem cosseno de 75, eu vou colocar o valor que eu encontrei. E aí não se assuste porque eu coloquei o 4 aqui, né?
os dois denominadores eram iguais, eu posso colocar tudo, posso unificar esses denominadores e deixei o x sobre 2 aqui normalmente. Multipliquei em x, como a gente já conhece, e o resultado disso seria 4x igual a 2, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2, dividindo os dois lados da igualdade por 4, você vai chegar nisso aqui, que pode simplificar, e aí nós teremos o x do ponto P'. E aí já ficou bem, você diz, pô, agora acabou, né? Aí é que está a beleza da questão, porque você pensa que acabou, mas não acabou, porque não é isso que ele quer. Ele quer ainda o quadrado da soma das coordenadas. E não foi à toa, porque o resultado vai dar bem legal, essas raízes todas vão sair, vão sumir. Porque você agora vai aplicar o produto notável entre esses dois camaradas. E aí você não pode se desesperar nesse ponto, certo? Porque o que ele pediu foi isso. É o x mais o y ao quadrado. Você pode pensar, pô, eu vou somar os dois e elevar ao quadrado. Não vai dar muita diferença, né? Porque você não tem muito o que somar aí, né? Vai ficar, de todo jeito você vai cair no produto notável. Então, vamos a ele, vamos encarar ele. Substituir o x pelo x, que nós encontramos, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2, e o y pelo y, que nós encontramos, e fazer com a devida calma. Sabemos que a regrinha para fazer isso é o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como é tudo mais, eu posso, até fiz aqui para poder ajudar no entendimento. Então vamos lá. Primeiro, olha como é que eu fiz. Primeiro eu elevei o primeiro ao quadrado. O produto notável não é o quadrado do primeiro, então vamos pegar esse primeiro termo aqui e elevar ao quadrado. Presta atenção. Quando eu levo só ao quadrado, é uma fração. Eu tenho que levar o numerador e o denominador. O denominador é 2. 2 ao quadrado é 4, já está aqui. Ó. Agora o numerador é outro produto notável. Né? É raiz de 2 mais raiz de 6 ao quadrado. Que é o quê? Aí facinho. Quadrado do primeiro, só 2, porque a raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes o primeiro pelo segundo, olha lá. É raiz de 2 vezes raiz de 6. Você, mesmo índice no radical, você pode multiplicar os radicandos e manter o radical, né? O índice do radical. Então fica a raiz de 12. Mais o quadrado do segundo, que raiz de 6 ao quadrado é 6. Beleza? Então resolvi aqui o quadrado do primeiro. Agora, em vez de fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo agora, eu já vou fazer o quadrado do segundo. Porque não faz muita diferença a ordem que eu fizer isso, porque é tudo uma adição, né? A ordem das parcelas aí não interessa muito, não vai afetar o resultado. Então o quadrado do segundo é a mesma coisa, é uma fração. É o quadrado do numerador e o quadrado do denominador. O do denominador é 4, porque 2 ao quadrado é 4. E no numerador eu tenho outro produto notável, que é o quadrado da diferença. Que faz como? O quadrado do primeiro, está aqui, ó, 6, menos, aqui está a diferença. 2 vezes o primeiro pelo segundo, está aqui, do jeitinho que a gente fez do outro lado, mais o quadrado do segundo que está aqui. Certo? Muito bem. E agora eu vou fazer o 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então está aqui 2 vezes o primeiro termo, né? O segundo termo. Você pode perguntar, Cláudio, mas cadê o 2? Não, aí no caso eu já multipliquei, estou multiplicando frações, né? Então multipliquei os de cima e multipliquei os de baixo, né? Numerador e denominador. E aí já deu 4 aqui embaixo, porque 2 vezes 2, 4, né? Aí você vai perceber o seguinte, esse 2 aqui, ó, já vai com esse. Então aqui embaixo já vai ficar 2. Aí nós vamos para outra linha para resolver, ó. Aí observa, esse mais 2 raiz de 12, ó, já vai embora com menos 2 raiz de 12, não é legal? Sobra só o quê? O 2 e o 6, que somado dá 8, tá aqui, ó, dividido por 4. Do outro lado, mesma coisa, 6 mais 2, 8 dividido por 4, tá aqui. E lá naquele último, no último termo, como é que vai ser? Lembra que esse produto notável que ficou aí, ficou um produto notável conhecido também, só que ele está desajeitado. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Aí você vai dizer assim, não, Cláudio, não é não. Porque aqui tem raiz de 2, eu aprendi que é A mais B vezes A menos B. Tá bom. Mas aí se você inverter isso aqui, ó, se você passar isso aqui para cá, ficar assim, ó, raiz de 6 mais raiz de 2. Afeta alguma coisa? Não, né? E aí você não tem aqui o A, o B, o A, o B, mais e menos. Então você tem o produto da soma pela diferença.
que é o quadrado do primeiro, olha lá, 6, menos o quadrado do segundo, ou seja, o primeiro não é raiz de 6, a gente não fez, acabou de fazer a inversão, o quadrado de raiz quadrada de 6 é 6, menos o quadrado do segundo, o segundo é raiz de 2, o quadrado da raiz de 2 é 2, 6 menos 2, 4, 4 dividido por 2 dá 2 também, então aqui eu vou ficar com tudo 2, né, 8 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2 também, e 4 dividido por 2 dá 2 também. Resultado, o x mais y ao quadrado, que foi o que a questão pediu, vai dar exatamente 6. Olha só que legal. Questão muito bacana, muito bem elaborada. E, assim, claro que a gente pode fazer mais rápido, né? Numa prova você tem que fazer um pouco mais rápido. Aqui eu tentei ser o mais didático possível, espero ter ajudado. Se você entendeu, dá um joinha. Se não entendeu, dá um joinha também para nos ajudar. Comente o vídeo e nos ajude se inscreva, né, no canal também, que é importante. Nos ajude a divulgar esse trabalho que estamos fazendo. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.